Eu convido aos amados irmãos para a leitura da Palavra de Deus, que se encontra em Daniel, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Daniel, capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Amém, irmãos? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém, irmãos, até aqui. Vamos pedir a orientação do nosso Deus e agradecer por este momento. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos pela tua presciência, pelos teus atributos e te agradecemos, Pai, pela tua bondade, graça e misericórdia. E pedimos que teu Santo Espírito, Pai, venha iluminar a nossa mente, a nossa vontade, o nosso desejo, e que essa palavra, Senhor, que vai ser aqui pregada, meu Pai, que ela venha, Senhor, cada vez mais nos trazer refrigério para a nossa alma, e venha cada vez mais nos trazer capacitação para uma plena comunhão com o Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto, trazer a seguinte mensagem: amar a Deus no sofrimento. Nós sabemos que Nabucodonosor, rei da Babilônia, um império dominante, e na época, ele fez 3 tentativas para levar o reino de Judá à escravidão.
No ano 605, ele levou Daniel e seus amigos para a Babilônia. Eram sábios, ficou na corte. Depois de 597, ele levou o rei Joaquim mais 10.000. E no ano 586, ele destruiu Jerusalém, incendiou a cidade e levou o restante cativo à Babilônia. Mas nós sabemos, meus irmãos, que essa questão, ela começa lá no Egito, né? Porque quando houve aquela grande seca na Palestina, Jacó, seus filhos, noras, esposa e netos, eles foram para o Egito e lá entraram 75 pessoas, o povo hebreu, e saíram milhões de pessoas. Segundo o historiador Joséfo, em torno de 2 milhões de pessoas. Mas depois de aproximadamente 400 anos, aquele povo estava escravizado no Egito. E Deus ouviu o clamor daquele povo, e Deus manda um libertador para retirar aquele povo da opressão. E Moisés sai com aquele povo, e ali nós vamos ver a maior manifestação visível do poder de Deus no deserto, quando Deus provém água da rocha, maná, abrindo o mar vermelho. Mas mesmo assim, meus irmãos, aquele povo, durante aqueles 40 anos, naquela travessia do deserto, eles usaram de desobediência e de idolatria contra o nosso Deus. E são duas coisas que Deus abomina. E quando foi contado aquele povo que tinha maior de 20 anos, capazes de ir à guerra, porque eles iam empreender lutas contra aquele povo que já estavam fixados em Canaã. 603.550 pessoas foram contadas acima de 20 anos. E somente 2 pessoas entraram desse total em Canaã. Todas morreram, pereceram no deserto, por conta da desobediência e da idolatria. Quem entrou em Canaã? Os que nasceram naquele momento, os 40 anos, os abaixo de 20 anos, que cresceram, e as mulheres que, ao longo da história. Mas o fato é que, quando entram em Canaã, eles são governados por juízes, foram 17 juízes, e depois há um reino unificado, começando com Saul, Davi e Salomão. E depois que Salomão morre, o reino unido é dividido em 2, reino de Israel e reino de Judá. No reino de Israel, capital Samaria, nenhum rei fez altar para Deus. Todos os reis foram reis ímpios, reis que profanaram, né, o nome do Senhor Jesus, o nome do nosso Deus. E aí, meus irmãos, em 722, o Império Assírio veio e levou o povo cativo para a Síria. Mas o fato é que lá no reino de Judá não era diferente. A diferença é que nós tínhamos uma alternância, reis que serviam a Deus, como Ezequias, Josafá, Joás, Asa, tantos outros reis que serviram a Deus, mas reis que também eram reis ímpios. Manassés é um dos reis mais ímpios da história da humanidade. E ao ponto do profeta Abacuque pedir ao Senhor, a Deus, né, que tivesse clemência, que Deus, sobre os pecados daquele povo, que Deus fizesse alguma coisa. E Deus disse: vou fazer sim, vou mandar uma nação ímpia, perversa, que são os babilônicos para esse povo que está me desobedecendo e com idolatria. Mas por que Deus usou essa nação tão ímpia para punir o seu povo? Porque o povo vivia na idolatria. Apesar do profeta Jeremias ter
dito ao povo, né, que se voltasse para Deus, que senão iam sofrer as consequências daquilo. Mas mesmo assim aquele povo continuou ainda na desobediência a Deus. Mas o fato é que, para entendermos essa passagem, esses homens, como Daniel e seus amigos, estão num cativeiro babilônico. E, evidentemente, que em qualquer situação dessa de cativeiro há sofrimento. Estão longe da sua terra, onde eles tinham governo, tinham um templo, tinha a família, tinham tudo organizado, e agora tudo está desorganizado. Então, não deve ser fácil amar a Deus no sofrimento. Mas para a gente entender bem essa passagem do capítulo 3, no capítulo anterior, capítulo 2, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E esse sonho, ele busca os magos, os encantadores, os feiticeiros e sábios. E Daniel estava entre esses sábios, né, no palácio. Mas Daniel não tinha sido consultado, os demais tinham sido. E nenhum conseguiu interpretar esse sonho de Nabucodonosor. Então ele irou-se, enfureceu-se, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia, que matassem todos. Mas aí saiu um decreto e tinha pessoa que cuidava dessa questão, que era Arioque. Ele buscou Daniel e contou o que estava acontecendo, né? E Daniel disse o que estava ocorrendo. E ele pediu um tempo para interpretar o sonho do rei, né? Então, Daniel, nós sabemos que quando o povo chegou lá na Babilônia, os costumes mudaram, a questão da comida, até os nomes mudaram. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar, os amigos de Daniel, Hananias, passou a ser Sadraque, Misael passou a ser Mesaque, Azarias, Abednego. Mas na hora que Daniel e seus amigos tomam conhecimento do decreto do rei, que todos morreriam porque não conseguiram decifrar os sonhos de Nabucodonosor, eles começam a orar, pedindo a misericórdia de Deus. E Daniel, ele vai até o rei, e ele diz: olha, eu vou interpretar o meu Deus, através do meu Deus eu consigo interpretar teu sonho. Era uma grande estátua, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e quadris de bronze, perna de ferro e pés de ferro e barro. Então esse era o sonho que Daniel interpretou do rei Nabucodonosor. E evidentemente que ele disse que aquele império, né, que era a cabeça de ouro, que era o império babilônico, seria substituído por um outro império, né, que logo era o império Medo-Persa, que era a parte de prata. O outro império surgiria, que era a parte de bronze, que era o império grego. E depois as pernas, né, e pés era o império romano, né? Mas ele também diz que nos dias desse rei, esses reis, haveria um outro reinado, um reinado em que Deus suscitaria no céu um reinado que jamais seria destruído. E esse reino não passará a outro povo, e esmiçoará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esse reino é o reino do nosso Senhor Jesus. Esse reino não tem fim. É o reino que é para sempre. Mas o fato, meus irmãos, é que quando olhamos para esse texto e para nossos dias atuais,
nós temos conhecimento que muitas pessoas chegam a abandonar a fé, a apostatar, depois de uma perda, muitas vezes de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma fatalidade, ou até de um problema financeiro. A pessoa perde todos os seus bens e de repente ele fica dizendo que Deus é esse que faz isso comigo, e de repente essa pessoa abandona tudo, né? E muitos até se tornam ateus, que Deus não existe. Se ele existisse, isso não aconteceria. Ou muitos agnósticos, aqueles que dizem que Deus pode existir ou Deus não pode existir. Mas se esse Deus existe, não tem nenhum poder. Porque como é que ele permite essas catástrofes, tudo isso, né? Por conta de perdas severas. Mas se Deus é misericórdia, se Deus é bondade, se Deus é amor, por que que ele permite que tudo isso aconteça, muitas vezes? Mas também nós temos pessoas que, diante das adversidades e das grandes perdas e catástrofes e fatalidades, não deixaram de crer em Deus. Esse texto nos mostra isso. Daniel e seus amigos, passando por dificuldades, por problemas, perderam a sua pátria, ainda vieram jovens para esse lugar desconhecido, mas mesmo assim eles foram firmes, né? Jamais eles abandonaram o amor pelo nosso Deus, amar a Deus no sofrimento. Pessoas perderam também patrimônios, doenças degenerativas e doenças terminais. Mas nós sabemos que muitos permanecem firmes na fé, numa confiança firme e inabalável em Deus. Então nós temos duas situações. Um tipo que vai apostatar da fé e outra que não, que vai seguir firme nos caminhos do Senhor. É a questão de amar a Deus no sofrimento. Mas por que que isso acontece com essas pessoas, com esses dois tipos de pessoas? Quando nós entendemos que devemos amar a Deus pelo que Ele é, pelos seus atributos, isso fica fácil. E jamais amar a Deus por aquilo que Ele faz e nos proporciona. Nós temos que ter em mente que devemos amar a Deus pelo que Ele é, pelos seus atributos. Um Deus que nós amamos é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é imutável, não tem princípio nem fim. E está no controle de todas as coisas. No seu tempo Ele vai atuar. Esse Deus que nós cremos, Ele não está toda hora atuando. Mas Ele está no controle de tudo. Nós temos que entender isso. Quando entendemos isso, nós estamos preparados para enfrentar qualquer obstáculo e situação desfavorável em nossa vida. Nós vivemos num mundo decaído pelo pecado, irmãos. Quando nossos primeiros pais pecaram, que o pecado entrou no mundo, nós hoje temos um mundo onde o que predomina é o valor temporal, o egoísmo, o amor esfriou. Mas nós sabemos que Deus não está intervindo todo instante. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio. E Deus não inventou armas de guerra, Deus não inventou bombas atômicas para destruir a população. Mas Ele está no controle, pode ter certeza. Mas independente tudo que vai acontecer em nossas vidas, nós temos uma certeza. Quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo, quando nós partirmos deste mundo, só levamos a nossa alma. A única coisa que levamos é a nossa alma. O nosso corpo vai para o pó da terra. O nosso espírito volta para Deus que o deu, como está no livro de Eclesiastes. E a nossa alma, que morrer em Cristo, colocando a fé em Jesus, estará em gozo no paraíso ou no terceiro céu. E aqueles que morrerem sem Cristo estarão
em sofrimento eterno. Então, meus irmãos, nós jamais vamos ter essa intranquilidade. Vamos ter sempre tranquilidade quando colocamos a fé em Jesus. Mas voltando aqui para o nosso texto, esse rei parece que ele não entendeu o sonho que Daniel decifrou. Porque nesse sonho, a estátua tinha uma cabeça de ouro. E aí nós tínhamos as demais partes, que eram outros impérios que sucedeu ao Império Babilônico. E esse homem manda construir uma imagem de ouro, uma estátua de ouro, cabeça de ouro, e manda que convida todos da circunvizinhança, da sua jurisdição, magistrados, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais, para que todos, quando a música tocasse, a cítara, o saltério, a gaita, os foles, todos se prostrassem diante daquela estátua. Essa era a ordem. Daniel não estava naquele momento, possivelmente tinha saído para algum lugar, mas aquela multidão enorme, né? Quando a música chega, todos se prostraram diante daquela estátua, aquela imagem de ouro. Mas os 3 amigos de Daniel não se prostraram, não se curvaram diante daquela estátua. Porque, na realidade, eles adoravam o único Deus, que era Javé, o Deus criador de todas as coisas. Mas é possível que aqueles magos, feiticeiros, aqueles que faziam adivinhações para o rei, bem provável que eles tenham visto aqueles 3 em pé e levaram ao conhecimento de Nabucodonosor por que eles não se dobraram diante daquela estátua. Possivelmente querendo se vingar. Mas o fato é que se não fosse a interpretação de Daniel, daquele sonho, todos teriam morrido. E aqui nós vamos ver, irmãos, a questão da vingança, da inveja, da ingratidão. Porque eles deviam ser gratos a Daniel e aos amigos de Daniel. E principalmente a Daniel, porque se aquele sonho não é decifrado, todos morreriam. Mas naquela multidão toda, todos se curvaram, exceto os 3 amigos de Daniel ficaram em pé. E eu fico pensando naquele momento, como é que foi, muito difícil, porque aquela multidão toda se curvando e eles em pé. Mas para aqueles homens que se curvaram não tinha nenhum problema, porque eles já eram politeístas, adoravam um Deus a mais, ele queria ser um Deus ainda vivo, possivelmente por adorar a estátua. Não tinha problema que eles tinham vários deuses, como Samos, como Istá, como Adá, como Assu, Timati, Assur era do Império Assírio e tantos outros deuses. Mas para aqueles amigos de Daniel, isso não tinha como adorar, porque adoravam um Deus vivo, um Deus que cuida de cada um de nós. Mas a partir do versículo 8 até o versículo 18, ora, no instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. É aqui que nós entendemos que esses que invejaram Daniel por decifrar o sonho possivelmente, por inveja e, consequentemente, ninguém se livra disso, né, irmãos? Inclusive no dia de hoje, a questão da ingratidão. E tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa,
da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Essa era a ordem, era o decreto do rei. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, eram sábios e eles cuidavam dos negócios do rei. Ó rei, não fizeram caso de ti? E teus deuses, porque eles eram deuses pagãos, e tinham muitos deuses, nem adorou a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou irado por aquela atitude daqueles homens, que era da sua confiança, e furioso mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses homens vieram perante ao rei Nabucodonosor. E falou Nabucodonosor, ele disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Eles são interrogados, por essa questão, por esse ato, como fosse um ato de rebeldia contra o rei, por não adorar, por não se prostrar diante daquela estátua, por não se curvar. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então vejo aqui que eles agora, Nabucodonosor, ele chama os amigos de Daniel para dar uma segunda chance, porque a ordem é ter colocado já na fornalha de fogo ardente, mas ele dá uma segunda chance, e a resposta deles é interessante, porque ele diz, quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Por quê? Porque ele tinha já destruído o império dominante antes, que era a Síria. Esse império era um império muito forte. Esse homem tinha uns soldados ferozes, homens cruéis. Então, quem poderá, qual é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Só que ele não contava que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus criador de todas as coisas. É o Deus que tem poder. E esses homens amavam a Deus no sofrimento. E o fato é que a resposta dele é interessante. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, ó Nabucodonosor, quanto a isto nós necessitamos te responder, ou seja, não precisamos dizer nada, a nossa resposta, se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas, se não quiser, também não nos livra. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, se Deus quiser nos livrar, ele livra. Também, se não quiser, ele não vai nos livrar. Ele continua sendo Deus. É como ele quer dizer, Deus sem nós, ele é Deus. E nós sem Deus não somos nada. É mais ou menos isso que os amigos de Daniel quiseram dizer. Os amigos de Daniel estavam mostrando que mesmo debaixo do castigo, mesmo debaixo, devemos ter fidelidade com Deus. Isso é o que Deus requer de nós, fidelidade. Que nós em nenhum momento devemos fraquejar da nossa fé nesse Deus, Criador de todas as coisas, que nos amou primeiro. É fácil ser crente quando tudo está às mil maravilhas, meus irmãos. É muito fácil, mas
O difícil é servir a Deus quando as coisas estão erradas, no sofrimento. É aquilo que eu falei no início, na nossa introdução, que muitos, às vezes, apostatam na fé por conta do sofrimento. Porque, como Deus permite que isso aconteça, mas nós devemos ser firmes, jamais apostar na nossa fé. E hoje um dos pontos mais que temos como motivos para abandono da fé é nas universidades, é nos colégios, porque há muitos questionamentos acerca de Deus. Nós vamos ver hoje que as escolas hoje, os colégios, as universidades primam pela evolução da espécie. O cristianismo não é mais ensinado. Das escolas hoje, os livros, basicamente, eles falam de uma evolução, de uma poeira cósmica, de uma explosão que aconteceu, do Big Bang, que não tem fundamentação bíblica nenhuma. Então, nós temos que ter esse cuidado. Devemos sempre confiar em Deus, mesmo que isso traga consequências, meus irmãos, para a nossa vida e até a nossa família. Devemos sempre confiar em Deus. Mas o fato, meus irmãos, é que, com a resposta desses amigos de Daniel, o rei se encheu de fúria e mostrando o aspecto do seu rosto, ou seja, um rosto transtornado, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Evidentemente que essa fornalha aqui não é nos tempos modernos, que você tem um reostático que você muda a temperatura. Realmente era uma fornalha manual, que você colocava mais lenha para a temperatura ser mais elevada. É bem provável que seja isso. Ordenou aos homens mais poderosos, aqueles homens mais fortes do seu exército, aqueles homens mais valentes, que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem na fornalha ardente, na fornalha de fogo ardente. Então os homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas roupas, e foram lançados na fornalha sobre a maneira acesa. Porque com todo o seu aparato, né, roupa, chapéu, porque são objetos, né, fácil de pegar fogo. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobre a maneira acesa. As chamas do fogo eram tão fortes que mataram aqueles que lançaram os amigos dentro da fornalha. O texto diz que porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro de Sadraque, Mesaque e Abednego. É interessante, meus irmãos, que esses 3 homens caíram atados dentro da fornalha acesa. Então o rei se espantou e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um dos filhos dos deuses. Mas o fato, meus irmãos, é que naquele momento Deus não permitiu que eles morressem. Mesmo sem saber o que ia acontecer, eles foram fiéis, tiveram fidelidade com Deus. Porque eles jamais iam apostatar a sua fé no nosso Deus. Porque nós devemos temer, não devemos temer, né,
Quem mata o corpo, mas não pode matar a alma. Porque a alma é a única coisa que nós levamos depois da morte. Mas aquele anjo que estava ali dentro era o anjo do Senhor. E livrou os amigos de Daniel naquela fornalha 7 vezes mais quente. E esse mesmo anjo aparece muitas vezes na Bíblia. Lá com Agar, quando Agar sai com seu filho, esse anjo manda que ela volte para casa. Lá em Moisés com a sarça ardente, quando esse anjo diz que ele é o próprio Deus, eu sou. Quando Pedro estava na prisão, quando aquele anjo arrebentou ali, aquele terremoto, aquelas grades, eles saíram da prisão. Muitos dizem que esse anjo é a encarnação de Jesus, mas aqui Jesus, com Pedro, já tinha ascendido aos céus depois da sua ressurreição. Então ele não podia ser reencarnação, a pré-encarnação de Jesus. Jacó, quando voltaram à sua parentela, Abraão, no Monte Moriá, também o anjo do Senhor aparece. Então, muitos. Balaque, quando o povo ia pelo deserto para entrar em Canaã, e Balaque já com receio, porque eles já tinham empreendido lutas e tinham tido sucesso, Balaque teve medo e procura Balaão para amaldiçoar o povo hebreu. E naquele momento, quando Balaão pega a sua jumenta e o anjo com a espada fica em frente a jumenta de Balaão. Então nós vamos ver que essas passagens, nós vamos entender que esse anjo é o próprio Deus, né? Na forma de anjo, né? Mas o fato, meus irmãos, é que ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Esse fogo não teve poder nenhum sobre aqueles homens de Deus. Aqueles homens confiaram em Deus. Ou seja, aqueles homens, eles tiveram, naquela situação, amaram a Deus mesmo no sofrimento. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passará sobre eles. E aí Nabucodonosor fala e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou dos seus servos que confiaram nele, e depois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Esses homens foram firmes, jamais se curvaram diante de um Deus pagão, de uma estátua que não tem poder nenhum. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado, e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Agora ele vê que esse Deus dos amigos de Daniel é o Deus que tem poder, é o Deus verdadeiro. Então o rei fez prosperar aos amigos de Daniel. Mas o fato, meus irmãos, é que depois, esse mesmo homem teve outro sonho, e o Daniel mais uma vez interpreta esse sonho dele, onde diz que os seus dias estão contados, aparecerá um novo império. Mas esse homem ainda é orgulhoso, ainda faz, né? Ainda vai dizer: esta é a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. E o fato é que esse homem, no sonho que Daniel interpreta nesse sonho, diz que ele vai ficar como um animal, vai ter peles e vai comer pastagem como os animais. Depois esse homem, ele volta no final da sua vida a realmente crer verdadeiramente nesse Deus poderoso. E eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que o crente deve resistir a todas as tentações, colocar a fé
em Deus de forma forte e jamais apostatar da fé. Então, meus irmãos, esse texto ele fala que devemos amar a Deus em qualquer circunstância. Amar a Deus na alegria, amar a Deus no sofrimento, mas como muitas vezes é difícil amar a Deus no sofrimento, porque muitos questionam Deus, porque Deus permite que aquilo aconteça. Mas sabemos que o mundo que nós vivemos é um mundo decaído pelo pecado. E Deus não está intervindo toda hora neste mundo que Ele criou. Ele está no controle, mas nós temos o livre-arbítrio. Esse é um texto muito rico, para que nós possamos aprender a amar a Deus no sofrimento. É isso que nós entendemos. E que Deus continue nos abençoando. Eu convido a cada irmão, cada irmã, curvar suas cabeças, fechar seus olhos. Vamos mais uma vez falar com Deus, agradecer por este momento. Senhor, nosso Deus, a nossa gratidão por esta palavra, Senhor, que foi revelada. Como é bom entender, Pai, compreender como nós somos frágeis, como nós somos suscetíveis de qualquer momento, Pai, passar por dificuldades, por perdas, por uma doença, mas sabendo que o Senhor é Deus poderoso, que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é um Deus que nos amou primeiro, e aqueles que colocaram a fé no Teu Filho, que morreu em nosso lugar, nós temos a certeza, Pai, que um dia estaremos com Ele na eternidade. É assim que nós te oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.